Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de novembro, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje celebra a comemoração, não é festa, mas é uma comemoração dos fiéis defuntos. Se por um lado é triste, porque lembramos, fazemos memória de tanta gente que amamos e que já não estão aqui, já faleceram, estão já na vida com Deus, assim esperamos. Por outro lado, não é a festa de todos os santos. Né? Santo é aquele que já vive a vida com Deus. Porém, aos fiéis, aqui está falando dos fiéis defuntos, não qualquer defunto, que morreram em Deus, colocando a sua fé em Deus. Então a gente espera, na confiança, na fé, que esses irmãos que nos precederam na fé, talvez ainda não estão no céu, estão no purgatório, na antessala. Mas rezamos por eles, fazemos memória, e hoje, como diz a igreja, podemos aplicar uma indulgência em favor destes irmãos, para que o mais breve possível eles possam estar no céu. Mas, padre, como que eu sei se ele está no céu? E se de repente ele é um dos condenados ao inferno? Como a gente não sabe, rezamos por todos. A igreja nunca disse quem está no inferno. Mas quem está no céu, a igreja pode dizer que são os santos. E por isso hoje a igreja celebra, não, e reza por todos os fiéis defuntos. Fiéis. Não é aquele que morreu sem acreditar, sem professar a fé em Cristo, talvez até sem conhecer a Cristo. Olha, entregamos a misericórdia e o julgamento de Deus. Porém, aqui se trata dos fiéis defuntos. E por isso espero que hoje, colocando no altar do Senhor o nome de tantos irmãos e irmãs, talvez não vai dar para ler tantos nomes, gostaríamos de ler o nome de cada um, mas seria impossível neste dia. Nós colocamos de alguma maneira diante do altar do Senhor o nome de cada irmão e irmã falecido, ainda mais neste tempo de pandemia, que fomos assolados e a morte bateu tão pertinho da nossa porta. E por isso espero que a liturgia de hoje nos ajude. Como a liturgia de fiéis defuntos não tem uma liturgia fixa, o padre, o ritual, o lecionário para a comemoração dos fiéis defuntos, dá muita liberdade ao padre, ao celebrante, de escolher as leituras que ele quer para fazer esta celebração. Pode ser até com missa ou sem missa, no dia de hoje. Claro que normalmente a gente faz dentro da missa, já é quase um costume, não? Mas o ritual até permite esta celebração sem missa. Porém, como há liberdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno comentário da liturgia que nós, na Arquidiocese de São Paulo, faremos com o folheto da Arquidiocese de São Paulo. Depois do padre, talvez você vai encontrar leituras diferentes, se você for numa paróquia ou ao cemitério. Mas essas são as leituras aqui da Arquidiocese de São Paulo. Então, a primeira leitura é do livro de Jó, não? Eu não tenho aqui a citação porque o folheto não traz, mas é do versículo 1, né, pega o versículo 23 e vai até o 27. Aqui não estava a citação, mas esta aqui é a citação do livro de Jó. E não está aqui. Perdão, irmão e irmã. É do livro de Jó, capítulo 19, versículo 1, depois pega do 23 ao 27. E aqui, Jó diz, não, que ele, talvez, a gente conhece o livro de Jó, é um homem que tinha tudo, o demônio fala para Deus, olha, esse aqui acredita em você, tem muita, porque você protegeu. Tira tudo que ele tem, vai ver que ele vai maldizer. E Jó perde filhos, perde a terra, perde tudo, não? E depois tem uma doença terrível.
e vai os amigos de Jó para consolá-lo e depois acusá-lo de que se ele está passando por todo esse sofrimento é porque tem pecado gravemente. Deus o está castigando. E Jó diz que, olha, ele não fez nada de grave para Deus tratá-lo assim, ele tem consciência. Então, aqui é um pequeno diálogo, né? Uma das respostas de Jó aos seus amigos. E aqui, olha que coisa, parece que Jó, de alguma maneira, no meio do sofrimento, no meio da dor, tem um momento, eu diria, quase que de fé, de esperança. Né? Porque ele diz, eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído a minha pele, na minha carne, verei a Deus. Olha, de alguma maneira, Jó tem a fé, tem a certeza de que ele não vai acabar apenas numa cova, na morte. Não, verá a Deus. E quem que pode ver a Deus? Os justos. Aquele que Deus usou com misericórdia, com amor. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, não será o de outro. Então, essa é que é a nossa esperança. Caminhamos na fé, nesta vida, com tantos sofrimentos, com tantas coisas, mas na esperança de ver Deus face a face. Não é à toa. Não caminhamos aqui a troco de nada. Não é ser bom por ser bom. Não. É ser bom, ser justo, na esperança da vida beatífica, da visão de Deus. Por isso aqui, a segunda leitura da liturgia, aqui, não, na nossa missa, será da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 24, e pega depois a segunda parte, pega só a primeira parte do versículo 24, versículo 25 até o 28. Aqui Paulo diz que Cristo é o primogênito, ressuscitou como primeiro, como primícia de todos aqueles que morreram. E por isso, aquele que morre em Cristo tem a esperança de que Cristo o ressuscitará. Porque é isto que fala Paulo. Porque se Cristo ressuscitou e nós morremos em Cristo, damos morte no nosso corpo, das nossas paixões, vontades, desejos, na fé em Cristo, ressuscitaremos com Ele. Nós temos que participar da morte com Cristo para ressuscitar com Ele. E é isto que está dizendo aqui Paulo. Porque senão, nós vamos viver uma vida estúpida. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, então a gente não vai ressuscitar. Mas se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Só que há uma ordem, e é isto que está falando aqui Paulo neste trecho desta carta aos Coríntios. Primeiro Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda, a seguir será o fim, quando entregará a realeza, vai colocando uma ordem. Mas para dizer, a nossa esperança é que vamos ressuscitar. Esta comemoração dos fiéis defuntos não teria sentido sem a nossa fé na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, se a morte não foi destruída na morte e na ressurreição de Cristo, se nós também não ressuscitamos, então é estupidez. Então é loucura. A nossa esperança é vazia, é morta, é sem sentido. Não. Mas na fé em Cristo, nele, esperar nele. Por isso eu tenho que participar da sua morte com Cristo para ressuscitar com ele. Como que fazemos isto? Tem o sacramento do batismo. Sacramentalmente, nos faz participar da morte do Cristo para ressuscitar com ele. Depois, existencialmente, nós temos que ir morrendo cada dia no nosso corpo, na nossa carne, matando como fez Cristo as paixões, as vontades, os desejos, a busca do primeiro lugar, da fama, enfim, para fazer a vontade de Deus. Para um dia recebemos a recompensa, a ressurreição. Eu espero que vivamos assim. Depois o Evangelho é do Evangelho de São João, capítulo 11, do versículo 17 ao 27. É o Evangelho da ressurreição de Lázaro. Que coisa! E aqui é muito bonito. As irmãs de Lázaro e o próprio Lázaro amavam Jesus e Jesus os amava. E as irmãs de Lázaro, quando Lázaro fica doente, mandam chamar Jesus. Jesus não vai. Fica no lugar onde está, mesmo sabendo que a doença é grave, e quase que espera Lázaro morrer.
E quando ele sabe que Lázaro morreu, fala para os discípulos, vamos ver Lázaro, que está dormindo, etc. Né? Jesus terá que falar declaradamente aos discípulos que Lázaro morreu. Quando chega, não, Lázaro já está morto há 4 dias. E todo aquele evangelho que a gente sabe, Jesus faz um diálogo com Marta, com Maria, porque elas, as irmãs, reclamam, poxa, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus tem que ajudá-las na fé. Acredita, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive em mim, ainda que esteja morto, viverá. E pede para ir ao túmulo, não? Pede para tirar a pedra e chama Lázaro do túmulo e o ressuscita. Muito bem. É um evangelho muito bonito. Quando o corpo de Lázaro já está praticamente, diz a irmã dele, Marta, já está em decomposição, fedendo. Jesus diz, olha, ainda assim, você tem fé em mim, você verá que teu irmão ressuscita. Muitas vezes nós perdemos a esperança. Mas não só de uma ressurreição pós-morte. Aqui hoje, diante do meu problema, da tua dificuldade, das nossas doenças, dificuldades, tantas tempestades que nos atingem na nossa vida, e corre-se o risco da gente viver uma morte existencial. Certos acontecimentos da minha vida, da minha história, que me matam. É como se Jesus estivesse dizendo com esta ressurreição de Lázaro, por pior que seja a situação, tem fé, acredita. Eu posso ressuscitar, te ajudar, te levantar, te curar, tirar de qualquer situação. Tenha fé, acredite. A celebração de hoje, irmãos, a comemoração dos fiéis defuntos, é para que nós vivemos esta virtude da esperança, esta virtude teologal. Fé, esperança, caridade. Se eu tenho fé em Jesus, tenho esperança de que as minhas mortes existenciais serão destruídas, vou ressuscitar das minhas mortes, também ressuscitar da morte que o pecado às vezes causa em mim, e ressuscitar com Cristo. E depois da minha morte física, esperar na ressurreição para a vida eterna. Eu espero que esta comemoração nos ajude, nos fortaleça na fé. Sim, ficamos com saudade, ficamos com tristeza daquele que nós amávamos e que partiu. Mas de verdade espero que o Senhor nos ajude a ter a esperança. A morte foi vencida. Cristo ressuscitou e com ele nós também ressuscitamos. E espero que seja essa a nossa fé. Por isso espero que a celebração de hoje ajude a todos nós. Eu vou fazer aqui a oração coleta da celebração de hoje, que é muito bonita, e espero que nos ajude. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.